Olá, pessoal. Vamos abordar o assunto de conjuntos. Qual a ideia de conjunto que vocês têm? Bom, na linguagem comum é o mesmo que agrupar, classe, coleção, sistema. Como exemplo, temos conjunto das vogais, conjunto dos números ímpares positivos. Para indicar um conjunto, vamos usar uma letra maiúscula e seus elementos com letras minúsculas, como o exemplo 1, conjunto das vogais. A indicação do conjunto A em letra maiúscula e seus elementos com letras minúsculas. Para representar um conjunto, usaremos chaves e escrevendo entre elas uma propriedade característica ou cada um de seus elementos. Exemplo, conjunto A, eu posso colocar uma propriedade característica, vogais do alfabeto, ou conjunto A e seus elementos, A, E, I, O, U. Podemos também representar em forma de diagrama, como o conjunto C e o conjunto D. No conjunto, é permitido também o uso de reticências, sem que prejudique a compreensão. No conjunto dos números pares, observa que a reticência está no final para indicar que esse conjunto é um conjunto infinito. No exemplo 2, conjunto dos números ímpares menores que 20, eu posso utilizar as reticências para uma abreviação deste conjunto, sem que prejudique a compreensão. Então, coloquei alguns elementos do conjunto, elementos iniciais, coloquei uma reticência para abreviar esse conjunto e coloquei os elementos finais desse conjunto. Conjunto unitário é aquele que tem apenas um elemento, pessoal. Como exemplo, tenho conjunto A com apenas um elemento, 7. Conjunto B com o nome sábado, que é apenas um elemento. Conjunto vazio é aquele que não possui nenhum elemento. Como exemplo, eu posso escrever apenas as chaves e não colocar nenhum elemento, ou pela simbologia. Conjunto A igual, coloco o símbolo de conjunto vazio. Observação: o conjunto vazio está contido em todos os conjuntos. Relação de pertinência. Pessoal, relação de pertinência é pertence ou não pertence. Agora, quando é que vamos utilizar pertence e não pertence? Bom, quando for relacionar elemento para conjunto. Como exemplo, tenho conjunto A, e se eu quiser relacionar cada elemento a este conjunto, eu vou utilizar a simbologia de pertence ou não pertence. Tipo, o elemento A pertence ao conjunto A, assim como o elemento B não pertence ao conjunto A. No exemplo a seguir, eu tenho um conjunto com os números de 1 a 7. Se eu pergunto, o elemento 2 em relação ao conjunto B pertence ou não pertence? Pessoal, o elemento 2 está no conjunto B. Então, logo, ele pertence ao conjunto B. Se eu pergunto, o elemento 8 pertence ao conjunto B? Se observar, não tem 8 neste conjunto. Então, logo, não pertence ao conjunto B. Subconjunto. Na relação de inclusão, temos contém, não contém, está contido e
não está contido. Quando o primeiro conjunto for maior que o segundo conjunto, usamos contém ou não contém. Como exemplo, tenho 3 conjuntos: conjunto C, conjunto D, conjunto E. Se vocês observarem, o conjunto D está contido no conjunto C, ou seja, ele está dentro do conjunto C. Como exemplo, tenho o conjunto C e eu tenho o conjunto D dentro do conjunto C. Então, podemos dizer que o D ele é um subconjunto do conjunto C, porque ele está dentro do conjunto C. Agora, se eu faço a relação do conjunto C em relação ao conjunto D, eu vou utilizar a linguagem contém ou não contém. Por quê? Eu estou indo de um conjunto maior para um conjunto menor. Então, ó, o C ele é maior do que o D. Então, C em relação a D. Gente, D está dentro de C. Então, logo, C contém D. Assim como o conjunto C em relação ao conjunto E, o conjunto E não está dentro do conjunto C, logo, C em relação a E, ele não contém E. Quando o primeiro conjunto for menor que o segundo conjunto, usamos contido ou não contido. Como exemplo, temos D em relação a C. Observa que agora estou indo de um conjunto menor para um conjunto maior. Se D está dentro de C, então D está contido em C. E não está dentro de C, logo E não está contido em C. Bom, é isso aí, galerinha. Bom estudo.